17 de abril, o primeiro caso confirmado do Covid em nossa cidade. Ruas silenciosas, pessoas de máscara e algumas centenas de infectados compõem agora o novo cenário de São Bento. É assustador, porque foi um vírus novo. Eu senti bastante dores de cabeça, náuseas, senti bastante falência no corpo, perdi o olfato, o paladar. A disseminação dele é muito rápida. Se é realmente uma doença viral curável ou não. Nós não estávamos preparados, como nenhum outro município, lugar nenhum estava preparado para essa pandemia. O senhor particularmente imaginava que ia ter e chegaria com essa força? Sinceramente, eu achava que sim. Esse aqui é o local onde os feirantes ficavam. Nesses espaços estavam sempre mercadorias, as nossas redes de dormir tão conhecidas, e pessoas de todos os lugares vinham comprar as redes, mas agora há um vazio. Sem previsão de volta às atividades, São Bento tem a sua maior força econômica parada por causa do coronavírus. O coronavírus não apenas alterou a saúde das pessoas, ele teve um grande impacto também na convivência social, na economia e no dia a dia do são bentense comum. Um dos lugares que eu estou agora é um lugar que costumava estar muito movimentado em um dia normal. Estou falando do Shopping das Redes, o principal ícone da economia da nossa cidade. Aqui costumavam haver muitas pessoas de fora e comerciantes da cidade fazendo os mais diversos negócios para movimentar nossa economia. Hoje, depois do decreto municipal que fechou algumas das atividades da nossa cidade, esse é o retrato do Shopping das Redes. No dia 4 de maio de 2020, o representante do Ministério Público em São Bento recomendou ao prefeito municipal que decretasse o fechamento das atividades não essenciais. Dessa forma, dezenas de comércios, igrejas e outras atividades não essenciais foram interrompidas no nosso município. Apesar dos decretos e do perigo do vírus, muitos são-bentenses se arriscam para ganhar o seu pão de cada dia. É o caso de Dona Edileuza, de 55 anos, que se desloca da zona rural para São Bento para conquistar o seu sustento em plena pandemia. Como é que está sendo aqui o cotidiano? É a primeira feira que a senhora vem ou a senhora tem vindo sempre vender aqui desde que começou a sempre a gente faz a feira aqui, só que hoje está sendo a primeira que eu estou vindo. Depois da tal da doença, a feira acabou, né? Fechou o comércio, a gente vê tudo parado em casa, com medo de sair de casa. O negócio é só fica em casa. Aí de que esse povo vai viver? Se a gente vivia disso. Vivia disso. E tudo difícil está ficando. Tudo subindo e as coisas só ficam em casa. Todo mundo parado. Mãe de família, pai de família, todo mundo desempregado. A gente já está aqui no finalzinho da feira hoje. As vendas de hoje, comparado com antes da pandemia? Muito fraco. Fracasso, sabe? A gente vem só para ver mesmo, mas não tem quase ninguém. Não está vindo ninguém de fora, só mesmo dizer o povo da cidade, alguma pessoa perdida que vem. E assim mesmo, as lojas que vendem mais. A gente que vende no meio da rua é um fracasso, a venda está sendo.
para casa. Tá. Antes disso aqui, a senhora sempre vendeu aqui na parte de fora ou a senhora costumava ser na parte de dentro ali? A gente era na área de fora. Só que depois fizeram em reunião e jogaram a gente lá dentro. Tá todo Sim, mundo dentro do tava shopping dentro. agora. Não tem mais a feira livre aqui como antigamente. É no chão lá dentro, sabe? Quem tem condições trabalha no palco. E quem não tem fica no chão lá dentro. Eu entendo. Feira livre que se chama é essa lá. Dona Edleusa, a senhora vem para cá, certamente precisa, né, trabalhar com muitas Com pessoas que certeza. Eu vêm. saio de casa de 2h30 da manhã. Eu não moro nem na rua não, moro no sítio. Mora no sítio. Você desloca para cá. É, pela A senhora vem madrugada. sozinha, vem com seu marido? Meu vem marido vem deixar e volta que ele luta com gado. com gado. É, isso aí. E assim mesmo tá parado, porque a luta de gado acabou. A senhora tem medo, dona Edleusa, pegar essa doença? Demais, demais. É tanto que meu marido proibiu até quem vai daqui pra lá, por si. Pra lá. É, com medo. Assim, 2 semanas foi parado de tudo. De tudo. Aí depois começou as vendas online, que começou a abrir nos outros lugares, aqui fechado, mas nos outros lugares abertos, aí a gente começou a vender online, sabe? Online. Só pelo telefone mesmo. Mas tem o mesmo movimento que antes ou bem diferente? O Em movimento, relação- pessoalmente assim, não. É, mas em questão relação de venda? De venda, isso. número Não, de vendas. diminuiu. Diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Pelo telefone, pelo celular, é tudo mais complicado. Né? Complicado. O cliente ele quer sempre ver a mercadoria, é diferente. É diferente. Bom, então, logo no início do tempo da pandemia, nós padres, nós temos aquela obediência ao bispo, nós temos um superior. E toda situação que, digamos assim, afeta a vida dos fiéis, a gente espera uma decisão primeiramente dele. E ele, de forma muito precisa e muito imediata, ele fez um decreto e nos orientou a fechar as igrejas, mesmo antes de fechar outros estabelecimentos na sociedade, como academia, salão de beleza e assim por diante. Nós já estávamos com as nossas igrejas de portas fechadas, porque justamente tentando seguir aquele princípio lá, colocar a vida acima de qualquer outra atividade religiosa na igreja. A igreja está aberta, mas para salvar. Se ela compreende que, estando de portas abertas, pode ferir a vida de uma pessoa, ela não vai reabrir de forma alguma. Uma vez que os casos são confirmados no Brasil, a preocupação da igreja nesse sentido de começar a pensar como que seria se isso viesse se implantar na nossa cidade, né? Então, foi o que aconteceu. Inevitavelmente, os casos foram se proliferando até que chegasse na nossa cidade. E então, a preocupação da igreja em tomar decisões que fossem prudentes, decisões sensatas. E como a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela funciona debaixo dos seus concílios, as notas dos concílios começaram a sair basicamente em linha paralela com os decretos municipais e estaduais. No início, quando começou, né, essa pandemia, que deu a pandemia que paralisou tudo, a gente ficou só no delivery, né, ou pelo aplicativo. Só pela entrega ou retirada, mas com a entrada somente de máscara no estabelecimento para tirar a retirada. Você sentiu que diminuiu em relação ao que você vendia antes, em relação ao movimento de antes? Diminuiu, pode colocar aí uns 70%. 70%. Fabiano, e em relação a funcionário, né? Você tem quantos funcionários hoje aqui? Eu tinha 8 funcionários quando estava normal. Depois da pandemia, fiquei com apenas um funcionário. Um funcionário. Você vê a queda. A dificuldade de manter folha. Exatamente. Folha. A partir dos decretos, como todo mundo sabe, o comércio foi obrigado a fechar as portas, né, no início da pandemia. E não tinha como ter outro resultado, senão, né, com o fechamento, teve caimento de receita, né, na nossa loja.
Então, assim, teve um pequeno lapso, acho que em todo o comércio da cidade de São Bento, um pequeno lapso financeiro, né? Eu acredito que empresas, assim, que não estavam com caixa, uma reserva muito boa, com certeza daqui para frente vão ter muitos problemas, né? Em questão ao financeiro das empresas. Portas fechadas, não entra receita. Sem receita, não tem como a gente manter todas as despesas da loja. Então, é importante que nesse momento de pandemia, eu acredito que quem vai atravessar são aquelas empresas que realmente estavam mais preparadas financeiramente, porque senão... No primeiro decreto, a gente realmente fechou de tudo as portas, a gente realmente não trabalhou, cumpriu tudo direitinho. Já na segunda, houve a liberação do delivery, né? Então, quando houve a liberação do delivery, a gente revezava, trabalhava só 3 funcionários na empresa, na loja, já porque não tinha necessidade de estar toda a equipe, já que as portas estavam fechadas, e fazíamos atendimento apenas por delivery. As demandas existem, visitar pessoas, isso é um trabalho comum à igreja, né? Como foi que o senhor fez? O senhor utilizou algum meio digital, fez transmissões da missa? Qual foi os métodos que a igreja fez para atender essas demandas também de fé da igreja? Sim, digamos que nós temos um amplo atendimento nas paróquias, sobretudo aqui na cidade de São Bento. Se tem já uma programação semanal, digamos assim, de assistência aos fiéis. E com o novo coronavírus, afetou toda essa estrutura. Claro que nós fizemos e estamos ainda utilizando os recursos, né, de mídia para transmitir a Santa Missa, por exemplo, mas outros sacramentos foram impedidos de ser celebrados e continuam sendo em suspenso, como batizados, casamentos, sacramento da confissão agora está retornando, de forma que o fiel tem que agendar conosco com uma distância de horário muito grande, porque quando se atende um penitente, um fiel que quer se confessar, tem que ter toda a higienização do ambiente, como nos orienta o decreto diocesano e também a vigilância sanitária da cidade. Ricardo, a igreja ela sempre atravessou momentos muito conturbados na história. Essa não é a primeira e talvez não seja a última pandemia. Houve, por exemplo, a peste negra há um tempo atrás, em que a igreja precisou se reinventar também num momento como esse, que ela perdeu muitas pessoas, a sociedade em si foi muito abalada com a peste negra, a gripe espanhola e tudo mais. Então, a igreja ela sempre tá exposta, ela nunca é algo que terá determinados privilégios em relação a outros grupos. Ela, enquanto vive nesse mundo, ela está sujeita. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. O que faz a diferença entre a igreja e às vezes outras esferas é a forma como nós devemos nos comportar diante daquilo que nos ameaça. Portanto, a nossa postura foi de pensar, de criar linhas de ações que pudesse não deixar os membros desassistidos, não permitir que a igreja ficasse assustada sem um amparo, sem um abrigo, porque ela continuou funcionando, mas ela não continuou funcionando no templo. O templo fechou e nós criamos linhas de ações com equipes, formando equipes para atender essas demandas. Então, por exemplo, Deus nos serviu do uso da tecnologia. Nós temos, no tempo que vivemos, nós temos essa potência dos canais de comunicação, pelas redes sociais, pelas mídias, que de forma até gratuita a gente pode usar e se beneficiar delas. Então, usamos esses meios. Dia 15 de junho, o governo estadual da Paraíba emitiu um decreto que permitiu a classificação dos municípios por bandeiras. Dessa forma, foi possível que os governos municipais
pudessem também criar decretos que flexibilizassem os comércios e atividades que até então estavam fechadas. São Bento, na época, foi classificado como bandeira amarela, dessa forma permitindo que o prefeito pudesse decretar a reabertura gradual de comércios e também de alguns templos que estavam fechados. De acordo com as orientações da Vigilância Sanitária Estadual, a classificou, para você que está nos acompanhando, em vermelho, em uma situação horrível no caso, laranja, amarelo e verde. Poucos municípios da Paraíba conseguiram o título de verde. Então nós ficamos em amarelo. Então isso foi, diante de toda a situação melhor. Então tivemos autorização para ter uma reabertura. E eu chamei de plano de convivência porque é uma nova maneira de se cumprimentar, uma nova maneira de se cuidar. Aqui na loja também só entra clientes com máscara. Se aparecer algum sem máscara, a loja disponibiliza máscara para a entrada daquele cliente, visando o quê? Visando a saúde dos nossos colaboradores e também dos demais clientes aqui da loja. Assim que chega na loja, em todas as lojas a gente vê logo de cara álcool, né, em portas, para a gente higienizar as mãos. Dentro da loja também, em vários ambientes aqui da loja. Você retoma o restaurante. O movimento que está tendo essa semana presencialmente é parecido com o que era antes? Não. Muito devagar ainda? Devagar ainda, porque o povo ainda está com receio ainda. Receio. E como acho que muita gente sabe, como a gente mora numa cidade pequena, meu pai adquiriu, né, em Natal, que ele fazia quimioterapia lá de um câncer que ele tinha na face. Aí desse envolvimento, a gente teve muito preconceito, eu acho. Como eu tenho um restaurante, eu ficou muito preconceituoso de vir, entendeu? Quando eu retomei, porque na verdade eu fiquei 40 dias, quase 60 dias afastado com o meu comércio fechado. É um momento de se reinventar mesmo, né? Porque como está sendo difundido aí essa expressão novo normal, é um momento novo para todos nós e é normal porque as coisas estão voltando ao normal, mas é um momento que a igreja está tentando atender a todo um protocolo de segurança. Nós estamos engajados com uma equipe de controle na nossa igreja que viabiliza toda essa questão do uso de máscara, do uso do álcool em gel, né, o distanciamento, respeitando o distanciamento, aconselhando os idosos que permaneçam em casa. E, inclusive, a igreja tem um outro meio para atender esses irmãos que estão permanecendo em casa, sendo eles idosos ou que têm algumas outras comorbidades. E aí, então, assim, nós estamos preocupados em continuar com a nossa caminhada de segurança na igreja, né? Então, respeitando toda uma série de medidas sanitárias dentro da nossa comunidade. Eu penso que esse ano não dá para voltar à normalidade. Nossa diocese de Cajazeiras, nós temos 57 paróquias, não todas as 57 estão funcionando. Tem algumas que ainda não estão recebendo nem 30% da população. Por quê? O grau de pessoas infectadas está muito elevado, tem um número muito grande, e aí o bispo não permite e orienta que não se abra a igreja. Aqui nós estamos retornando porque tanto o senhor prefeito como também a Secretaria de Saúde também já nos orientou assim, se seguir essas orientações e seguir o decreto do bispo, não tem risco. Então por isso que nós estamos com um protocolo, digamos assim, muito exigente para quem entra no templo, desde o entrar,
o comportar-se até o final, orientando, pedindo para higienizar, não ficar perto do outro, não falar perto do outro, não apertar a mão. Então, assim, é uma catequese sem bem alcoólica dificultosa. E também porque as pessoas academias aprendem do dia para noite. Todas as medidas de proteção. Com essa reabertura comercial, nós vamos sentir nesses próximos dias se realmente nós alcançamos o platô da curva ou ainda não, né? Então isso assim é uma coisa que a gente ainda não tem como dizer, alcançamos o platô da curva, achatamos a curva, porque ainda é muito cedo. Mas assim, enquanto profissional da saúde, a gente ainda tem que ponderar muito isso. Não posso te dizer hoje, né, se a gente achatou ou se realmente pelos dados matemáticos nós ainda vamos ter uma crescente depois dessa reabertura. Uma das situações que inclusive vieram à tona, nessa semana que gravamos, nós ultrapassamos infelizmente a marca dos 1.000 casos, segundo o boletim da própria Secretaria de Saúde. O senhor citou o decreto que foi lá dia 15 de junho, o decreto do plano de convivência. Lá nós tínhamos à época 415 casos. Hoje, infelizmente, a gente já ultrapassou a casa dos 1.000 casos. Quer dizer, já foram dentro de mais ou menos 30 dias 600 novos casos. O senhor associa esse boom de casos à reabertura? As pessoas talvez tenham confundido um pouco a questão de reabrir o comércio, as pessoas se sentirem mais soltas? Ou o senhor acha que não, foi um outro motivo que levou a ter um aumento maior, que é um expressivo? Assim, pensando para trás e olhando hoje e olhando para frente, eu acho que é um misto de vários, né? Primeiro, que havia uma necessidade já das coisas irem tentando voltar, porque as pessoas precisam trabalhar, claro, de uma forma diferente. Quem pode, acima de 60 anos ou com comorbidades, ainda se manter isolado, maravilha, é a melhor situação. O melhor remédio para o coronavírus hoje, 21 de julho de 2020, é não pegar o coronavírus. Né? Não existe nenhum remédio ainda que a ciência possa dizer esse remédio mata o vírus. Não existe. Né? Eu tenho 40 anos e nesses 40 anos sou profissional da saúde e até hoje não existe nenhum remédio que mate a nossa gripe comum. Né? O que é que a gente faz para a gripe a vida inteira? Líquido, repouso, boa alimentação. Aí um diz, não, chupa rumão, outro diz, não, tome o mel de abelha com limão. Né? Cada um de nós tem uma certa, nossos avós, nossos pais diziam, faça isso e aquilo, para a gripe é bom. Né? Então, a melhor forma é realmente a prevenção. O que eu penso, Ricardo, é que eu espero e estou vendo que está existindo na população mais consciência. E no momento que tem mais consciência, sabe, isso está mais controlado. Porque o comércio, quando ele abre, todo o comércio também teve a nossa orientação e nosso pedido, sabe, nosso pedido. Vamos fazer assim. Se você tem um comércio e deixa aglomerar, a irresponsabilidade não pode ser nossa, mas é de você que abriu o seu comércio e deixou isso acontecer, porque você também está em risco. E no momento que você tem mais cuidado do seu comércio, você está cuidando do outro. Então, essa Covid veio para isso, porque as pessoas tivessem mais empatia, se colocassem mais na posição do outro. Então, aí a gente vai naquele comércio, vai novamente, a pessoa, porque a secretaria, porque... Gente, cada um tem que trazer para si a sua responsabilidade. E com essa responsabilidade individual, todos nós lucramos com essa responsabilidade individual. Eu acredito que houve uma junção de fatores. As pessoas também tiveram essa discreta confusão entre a reabertura com tô livre desse problema, também com o fato de estava todo mundo já muito angustiado, trancado, querendo sair de casa, né, do ponto de vista psicológico em si. Chegamos ao final do nosso segundo episódio. Eu agradeço desde já a sua audiência por ter acompanhado até aqui esse episódio. Deixe aqui embaixo o seu comentário, dê um gostei nesse vídeo para que nós
possamos ter a sua avaliação. E é claro, inscreva-se no canal da TV Novo Sol para acompanhar essa e outras produções originais do nosso canal. Eu lembro a você que na próxima quinta-feira, às 19 horas também, nós teremos o último episódio dessa trilogia. Eu convido você a assistir ao fechamento dessa nossa primeira série. Espero você. Até lá!